Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui, portanto, dar seguimento à nossa videoaula. Bem, vamos tratar agora pontualmente dessa última parte aqui, condizente ao conceito legal de tributo, previsto no artigo 3º do CTN, que diz que tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído de lei e cobrada mediante a atividade administrativa plenamente vinculada. Bem, de toda maneira e toda consequência, pessoal, nós temos que lembrar pontualmente que tributo ele decorre de uma atividade administrativa plenamente vinculada. Nesse sentido e consequência, remeto a atenção para vocês ao chamado lançamento fiscal. Bem, o lançamento fiscal, no Brasil chamado de somente lançamento ou lançamento tributário, faz referência a toda uma atividade que envolve uma série de procedimentos em que vai aperfeiçoar a constituição do crédito tributário. Eu gostaria de reverberar uma atenção para vocês no que tange pontualmente a constituição do crédito tributário. Veja especificamente nesse quadro aqui apontado que o lançamento fiscal viabiliza o quê? A constituição do crédito tributário. Bem, qual é o conceito de lançamento? Bem, o conceito jurídico de lançamento é definido categoricamente no artigo 142 do CTN. O CTN traz o conceito legal de lançamento. Nesse sentido e consequência, temos que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim entendido, o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da correspondente obrigação, além de determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível. Eu lembro pontualmente que em Tributário 1 eu gastei 2 blocos de aula de 30, salve um engano, e outro de 40 ou 50 minutos. Né? Então, veja, foi bastante informações só de falha de lançamento fiscal. Eu não vou aqui reverberar as informações. Quem tem acesso aí ao YouTube pode acompanhar a retrospectiva das aulas de Tributário 1, mas o que eu vou pontuar pontualmente acerca de lançamento fiscal, já para começar a trilhar a questão que envolve a repartição constitucional de receitas públicas derivadas, no caso tributos, deixa bem claro para vocês que o lançamento, primeiramente, pessoal, existe, né, a nível acadêmico, uma discussão se de fato o lançamento é um procedimento, se é um ato, se é um processo, enfim, existe todo um questionamento pontual acadêmico. E vimos pontualmente que o lançamento fiscal ele pode ser enxergado ora como um ato, ora como um procedimento. E vimos também, reverberando a atenção dada do âmbito dos lançamentos feitos por homologação, que existem situações em que o próprio contribuinte aperfeiçoa o lançamento fiscal. Súmula 436 do STJ, que é súmula essa obrigatório conhecimento. Até cliquei aqui porque eu estive ainda há pouco gravando um outro vídeo para uma outra turma. Então veja, súmula 436 do STJ diz o seguinte: a entrega da declaração pelo contribuinte reconhecido o débito fiscal constitui o crédito tributário dispensada qualquer outra providência por parte do ofício. Bem, evidentemente, aqui já está inclusive citando a referência, trata dos tributos cujo lançamento é por homologação ou autolançamento. Bem, vamos devagar, vamos caminhar, vamos respirar um pouco, vamos aqui, portanto, aperfeiçoar o que é o lançamento. Então, primeiramente, o lançamento fiscal, sabemos categoricamente, ele viabiliza o que, gente? A constituição do crédito tributário. O crédito tributário, pessoal, ele só se aperfeiçoa quanto à sua existência a partir do lançamento fiscal. Vimos as duas correntes, a dualista, vimos pontualmente as referências quanto ao processo de concreção do crédito tributário, segundo o jurista Ricardo Lobo Torres. Vimos que não é bem essa óptica que deve ser sintonizada agora, atualmente pelo CTN, porque o CTN não reconhece que existe uma verdadeira concreção do crédito tributário. O que reconhece é que o crédito tributário só aperfeiçoa a sua existência a partir do momento
em que ocorre o lançamento fiscal. Nesse sentido e consequência, esse crédito tributário, ele tem, portanto, referência necessária com a obrigação tributária principal e tem a mesma, portanto, referência ontológica quanto à sua natureza. Assim sendo, o artigo 139 do CTN diz o seguinte: o crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. Voltando aqui ao nosso esquema, ou seja, ocorrido o flagelador, ocorrido a obrigação tributária, não necessariamente, pessoal, haverá o quê? O crédito tributário. Tem que haver um procedimento vinculado, que é o lançamento fiscal para aperfeiçoar o nascimento do crédito tributário. Agora veja, o crédito tributário tem a mesma natureza da obrigação tributária, que por sua vez tem a mesma natureza, referência ontológica com o fato gerador, que por sua vez tem repercussão de índole patrimonial. Nessa sentido, nessa consequência, referência, pessoal, à súmula 436 do STJ para os tributos lançados por homologação. Bem, vamos devagar nesse sentido e vamos tratar pontualmente das diversas modalidades de lançamento fiscal. Primeira delas, pessoal, nós temos o lançamento direto ou de ofício, cuja previsão normativa do CTN está no artigo 149. Destaco para vocês o inciso 1, que diz o seguinte: o lançamento é efetuado e revisto de ofício, pela autoridade administrativa nos seguintes casos, quando a lei assim determinar. É o caso pontualmente, pessoal, do IPTU e do IPVA. Veja, o lançamento direto vem todo um questionamento relacionado à questão da divulgação do IPVA, se há publicidade quanto ao momento do pagamento, o prazo de pagamento do IPVA, se ali consignas ou não a condição do crédito tributário, enfim, reverbera essas informações para vocês nas videoaulas passadas em Direito Tributário 1, que trata pontualmente das peculiaridades do IPVA e do IPTU. Mas deixa bem claro que o IPVA e o IPTU, de forma clássica, são tributos lançados de ofício. Na mesma sentido e consequência, nós temos as taxas e as contribuições de melhoria. Bem, dando seguimento aos nossos trabalhos pontuais, pessoal, nós temos também uma outra modalidade de constituição do crédito tributário, que é o lançamento, pessoal, por declaração ou misto. Lançamento por declaração ou misto, que está previsto no artigo 147 do CTN, que diz o seguinte: o lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre a matéria de fato indispensável à sua efetivação. Vamos lá. No lançamento direto ou de ofício, 100% da atividade, ou ao menos a preponderância da atividade que envolve o lançamento fiscal, é executada pela autoridade fazendária. Em contrapartida, no caso do lançamento por declaração ou misto, existe uma parcela de participação por parte do sujeito passivo ou de terceiro, e sequencialmente existe uma outra parcela de atuação que é por parte da Fazenda Pública. O que tem que ser feito pelo sujeito passivo ou terceiro são prestações de informações factuais, matéria de fato. Não há a insurgência de matéria de direito. A aplicação, portanto, da atuação do contribuinte, do responsável tributário ou de terceiro é quanto à dimensão factual. Então, presta as devidas informações, presta, portanto, o preenchimento de um formulário, entrega sequencialmente à Fazenda Pública e aí a Fazenda Pública procede com a constituição do crédito tributário, se assim identificar o fato gerador. Agora veja, pessoal, do outro lado da outra medida, nós temos o artigo 150 do Código Tributário Nacional, que inclusive nós temos o famoso imposto de renda, nós temos aí o ICMS, enfim, a grande parcela dos tributos são objeto de incidência do lançamento por homologação. Pessoal, antes de mais nada, peço venha, nós temos aí dois tributos que a doutrina aponta como exemplos de lançamento por declaração ou misto, que é o ITBI e o ITCMD, tá? Peço esse adentro aí no caderno de vocês. Sequencialmente, pessoal, nós temos aqui o artigo 150 do CTN, que trata do lançamento por homologação. Aqui é diferente, pessoal. Praticamente toda atividade que envolve a constituição do crédito tributário, ela é desempenhada, pessoal, pelo próprio contribuinte, pelo próprio responsável tributário. E aí, nesse sentido e consequência, pessoal, remete uma atenção, inclusive pontual,
se a atividade de lançamento fiscal, ela é, pessoal, essencialmente privativa por parte da autoridade fazendária. Reverbera, portanto, um questionamento pontual. Vou deixar aqui a lei no ponto, que já já nós vamos analisar ela no artigo 6º. Deixar aqui no ponto. Então, primeiramente, nós temos o lançamento direto ou de ofício, onde a autoridade administrativa fazendária constitui o crédito tributário. Citei para vocês o IPTU e IPVA, mas veja, a jurisprudência, não a doutrina, mas a jurisprudência, ela traz algumas regras pontuais quanto a esse lançamento de ofício. Sequencialmente, nós temos o lançamento por declaração ou misto, onde a parcela de participação do contribuinte, do responsável de terceiro. Veja que aí, nesse caso, o terceiro participa, que inclusive ele preenche um formulário de informações e entrega para a autoridade fiscal fazer a análise, inclusive, jurídica. Veja, pessoal, que a matéria, de fato, ela é exortada pelo sujeito passivo ou o terceiro, enquanto que a outra etapa, que é a segunda etapa, o segundo momento, é a autoridade administrativa fazendária que procede com a análise da veracidade das informações prestadas e também a análise jurídica para assim verificar se houve ou não o fato gerador da obrigação tributária principal. Bem, sequencialmente nós temos o artigo 150, deixa eu achar aqui no ponto, aqui é a Constituição. O artigo 150 que trata do lançamento por homologação. No lançamento por homologação, pessoal, nós temos uma situação bastante peculiar. Nós temos uma antecipação do pagamento do tributo, atinente a uma prévia prestação de informações quanto à matéria de fato e de direito. E aí, sequencialmente, pessoal, haverá a possibilidade da autoridade fazendária homologar, pessoal, homologar o lançamento realizado pelo contribuinte, pelo responsável tributário. Veja, nesse sentido, a redação do artigo 150 caput. Bem, o lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévia exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que se refira, perdoe-me, gente, pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Concluindo a análise, parágrafo 1º, diz o seguinte: o pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito tributário sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento. Veja que uma coisa é a realização da constituição do crédito tributário, que aos termos da súmula 436 do STJ, recorre-se à entrega da declaração, a entrega da declaração de imposto de renda e, sequencialmente, a antecipação do pagamento, mas isso não reverbera, pessoal, a extinção do crédito. A extinção do crédito só ocorre quando o quê, gente? Quando sob a condição resolutória de ulterior homologação ao lançamento fiscal. Bem, nesse sentido e consequência, a doutrina, ela faz um questionamento se de fato o lançamento fiscal é uma atividade privativa ou não. E a solução que foi dada pela doutrina e pela jurisprudência é o reconhecimento de ser uma atividade exclusiva, remodelando, inclusive acho que eu coloquei aqui no material de vocês, é possível que eu não coloquei isso aqui, que inclusive já caiu em prova, peraí. Isso, coloquei. Então veja, inclusive, a própria doutrina, você vai contar inclusive questões de concurso em gerais, né, esse tipo de questionamento, ainda mais na banca CESP. Inclusive, a doutrina de jurisprudência reverbera a possibilidade de reconhecer que é uma atividade, na realidade, não privativa nos termos propriamente ditos do CTN, mas exclusiva. Nesse sentido e consequência, pessoal, o artigo 6º da Lei 10.593 de 2002 diz, inclusive, que em caráter privativo, mas diz pontualmente que a constituição do crédito tributário é realizada mediante o lançamento fiscal relativo ao crédito tributário pertinente. Vamos lá. Então, nesse sentido e consequência, o artigo 6º da referida lei, deixa eu colocar aqui no ponto, 5º, 6º, ele traz a seguinte orientação. São atribuições dos ocupantes do cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, vamos lá, no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter privativo. Veja que quem realiza a construção do crédito tributário é a autoridade administrativa fazendária e o faz em caráter privativo. Constituir mediante lançamento fiscal
o crédito tributário e de contribuições. Pessoal, nesse sentido e consequência, o que a doutrina vem interpretando? Vem trazendo a interpretação que se trata, na realidade, de uma atividade exclusiva. Esse em caráter privativo do artigo 6º, ele deve ser amoldado sistematicamente, trazendo a interpretação reverando que é em caráter o quê? Exclusivo. É uma situação de privativa atuação em caráter exclusivo. Não exclusivamente no que tange somente a autoridade administrativa constitui o crédito tributário, porque senão não teria nem lógica alguma a própria redação do artigo 150 submeter a ulterior homologação do lançamento. Só pode homologar algo, pessoal, se já tiver o quê? Feito, constituído. Então, nesse sentido de consequência, a interpretação doutrinária jurisprudencial, com base pontualmente, pessoal, no artigo 6º da Lei 10.593 de 2002, que trata da atuação das atribuições do auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, que inclusive houve uma alteração da redação pela Lei 11.457, parece que é 2006, deixa eu confirmar, não, 2007. Lei 11.457 de 2007, fazendo aqui a correção. Houve, portanto, pessoal, a inclusão da informação que a atividade por parte do auditor fiscal da Receita Federal, ela é em caráter privativo, ou seja, em exclusividade, trazendo referência, portanto, em modulação, adaptando a linguagem do CTN, que diz que é única e exclusivamente privativa. Coisa que não pode ser reverberada de forma a ferro e fogo, porque estaria entrando em contrassenso a situação de que a autoridade administrativa fazendária homologa um lançamento já anteriormente aperfeiçoado. É a homologação do lançamento que extingue o crédito tributário, mas que constitui o crédito tributário é o lançamento. Beleza, pessoal? Isso só se dá aos tributos cujo lançamento é por homologação ou chamado pela doutrina de autolançamento. Eu lembro até que o jurista Ricardo Alexandre, um excelente tributarista, aliás, tributarista de carreira, né, por sua vida notória de trabalho nesse sentido, ele deixa bem claro uma crítica com essa expressão autolançamento, que eu também reverbero. Eu prefiro a expressão lançamento por homologação. Mas como cai também em prova a expressão autolançamento, nós vamos aqui ceder a toalha, viabilizando essa possibilidade para a gente não poder ter o erro quanto à previsão. Só lembrando, a lei realmente que alterou, né, pontualmente a Lei 10.593 de 2002, ela é a Lei 11.457, só que não em 2006, como eu havia feito mentalmente, é 2007, tá? Por favor, 2007, tá? Estou fazendo aqui imediatamente, sem edições, tá? Estou fazendo a minha aula sem edições, só com essa tela aqui na minha frente. Bem, nesse sentido de consequência, pessoal, conclui-se que a atividade administrativa realizada de constituição do crédito tributário é o lançamento fiscal. Essa atividade ela pode ser aperfeiçoada tanto pela autoridade fazendária, como também, pessoal, pelo contribuinte responsável. Isso é feito com base na literatura do CTN, e quem realiza o lançamento fiscal contra os tributos lançados por homologação é o contribuinte do tributo, sujeito passivo, que realiza, portanto, a constituição, mas submetida à condição ulterior de homologação. E quem realiza, pessoal, é a autoridade administrativa fazendária, o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, cujo concurso está devendo, hein? Está devendo e é muito competitivo, requer não somente conhecimentos jurídicos, mas também contábeis e econômicos. E é importante o concurso nesse sentido, né? Concurso bastante exigente. Bem, nesse sentido de consequência, pessoal, eu gostaria de finalizar esse quadro informativo. Coloquei aqui para vocês, viu? Inclusive a polêmica, a jurisprudência relacionada, tá? Ó, fiz aqui, coloquei inclusive o julgado que traz esse questionamento para vocês. Trouxe outros julgados correlatos, bem importante isso. Aqui, ó, coloquei também 2007, tá, gente? Eu falei mentalmente, confesso. Bem, aqui eu fiz o seguinte, pessoal. Antes da pandemia da Covid-19, aliás, antes, né? Porque não teve mais prova da OAB, né? Tá suspenso aí e tal. Eu sempre faço um panorama do como têm sido as tendências das questões em exame de ordem. Eu faço, é uma questão minha. Aliás, eu dou aula há 10 anos. Eu confesso para vocês que a minha primeira disciplina que eu lecionei na vida, a nível, foi em cursinho preparatório,
né? E foi constitucional, sequencialmente foi administrativo tributário, da qual eu finalizei o curso de direito, sequencialmente eu fiz o exame de ordem tributário, tá? Eu fiz a prova de tributário, exame de ordem, passei, graças a Deus. Sequencialmente eu fiz a pós-graduação em direito tributário, deu tudo certo e tô aqui contigo. Então veja, é uma matéria que eu gosto, tal, e trabalho. E acompanhando toda essa sistemática, pessoal, eu coloco para você, eu sempre coloco para os meus alunos dois gráficos. O antes FGV e depois o FGV. O antes FGV, pessoal, não tem nada a ver com o que tá aí, não. Nada a ver. Até porque, antes da FGV, a CESP, Sebrasp, ela tem uma cultura até hoje de ser muito acadêmica as perguntas, muito técnicas no sentido dogmático. Já a FGV, inclusive para a prova de fiscal do Cefaz, né, da Secretaria da Fazenda Estadual, é muito técnica prática. A visão da FGV ela é mais prática. Ela não traz aspectos conceituais, ela traz aspectos práticos. Praxis. Eita, vai com Deus. Então veja, traz aspectos práticos, né? Aspectos ontologicamente práticos. Veja nesse gráfico pontualmente, pessoal, olha só. O estudo que nós vamos agora analisar, repartição de receitas tributárias, não tem sido o foco do exame de ordem. O que tem sido o foco, pessoal, são esses conceitos de competência tributária, princípios tributários. Olha aqui, pessoal, olha o que envolve a nossa matéria. Tributos em espécie, que nós vamos reverberar a atenção daqui a pouco. Mas eu vou te adiantar logo. Dos tributos em espécies, eles gostam muito dos tributos, né, do âmbito estadual, no caso dos impostos estaduais. Eles gostam muito, os impostos municipais gostam muito. E no que tange às dimensões dos impostos federais, eles gostam muito das exceções. Aliás, deixa eu mostrar logo aqui para vocês, eu sempre reverbero a matéria com um quadro, né, esquemático, preparatório para vocês. Esse quadro aqui é seu, tá? Não se preocupe de ficar fazendo pitch de tela, tá? Teve um aluno de outro estado falando, ó, professor, eu fiz muito print, que era material, mas esse material aqui, pessoal, é pontualmente aqui cedido, evidentemente, aos alunos do Flores, tá? Alunos acadêmicos. Eu estou preparando, fazendo um material próprio, estou, inclusive, eu só não publiquei agora, recentemente, por causa da pandemia, que é o meu livro, tá? Alguns alunos, inclusive, de outra instituição também já tiveram acesso. Eu pedi para sentar, para dar uma olhada e gostaram. Então, 2021, vejo aí, nós teremos definitivamente isso, essa promessa, em nome de Jesus, vou concluir definitivamente. E eu também estou segurando em razão da reforma tributária, se vocês estão acompanhando aí as notícias, tá? Hoje é dia 15/6 de 2020. Então, nós estamos aí em procedimento, né, em processo, inclusive, de modificação. Volta aqui, que é importante isso, eu não quero saber passar na prova, né? Então, vamos lá aqui. Então, veja, pessoal, o que eu te sugeria dentro dessa visão inicial? Eu te sugeria verificar realmente, olha só, foram 62 páginas. Aqui esse material ele faz toda uma revisão do que é tributo, do que é capacidade tributária ativa, do que é sujeito ativo, sujeito passivo, o que é competência tributária, essa parte de competência tributária, aliás, eu vou até voltar a tocar nesse tema, essa parte ele é muito cobrada, gente, obrigação tributária, tá? Tributos em espécie, em especial, as regras, as exceções que permeiam os impostos federais, as regras mesmos e algumas exceções aos impostos estaduais, municipais, então, gente, é uma parte importante, tá ok? Bem, então, foco nisso aqui, isso aqui é dados estatísticos, isso aqui não é mimimi, isso aqui é experiência de 10 anos, tá bom? Bem, trago isso desde a época da faculdade, fiz a prova do OAB em tributário, passei em tributário, especialização em tributário e lido com a matéria tributária com muito gosto e carinho. Bem, meus queridos, próximo bloco vou trabalhar com vocês a temática pontual, endógena, no que tange a competência tributária, até porque o nosso foco vai ser agora endóxo para a matéria repartição de receitas tributárias. De fato, não é uma matéria que tem caído, né? Desculpa não ter, eu tenho outro quadro que eu coloco aqui, todo o histórico das provas, eu não coloquei para não ficar muita informação, mas desde 2010, cara, teve, parece que, salvo engano, uma questão. Tá? Eu posso afirmar o que eu estou vendo aqui na tela, que realmente é um dado estatístico, mas foi uma questão só. Aliás, eu até coloquei aqui, ó, chega nem a 5 questões.
questões. Agora, antes, na época da CESP, que era uma prova bastante dogmática, conceitual, a coisa pegava, já tinha outras perguntas, tá? Já tinha feito outros tipos de perguntas. Bem, meus queridos, muito obrigado, tá? Vou fechar aqui minha videoaula. Agradeço a Deus sobre todas as coisas. Obrigado a você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Desejo todo sucesso na sua vida. Tenha fé, vai tudo dar certo. Toda evolução, toda a construção da vida requer realmente muita luta. Te desejo, portanto, a vitória na tua batalha do dia a dia, profissional, enfim, acadêmica, questão sua pessoal. E no mais dar, Deus realiza sonhos, mas lute. Grande abraço e até mais.